Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Pouco mais de 20 dias do governo interino do presidente Michel Temer, talvez pudesse ser definido com uma única frase. Seria cômico se não fosse trágico. Seria cômico pelas trapalhadas que nós vemos todos os dias. Se estivesse apenas vendo a situação do senhor Michel Temer e aquele grupo que bate cabeça todos os dias, como disse aqui um deputado que esteve lá. Mas não é cômico, é trágico. É trágico porque, mais do que ver alguns dos ministros do primeiro escalão sendo exonerados, e inclusive por tentarem, naquilo que foi dito que jamais fariam, interceder na Operação Lava Jato, é trágico porque quando nós vemos que o discurso passa longe da prática, e não é só o discurso da moralidade pública, como foi dito muitas vezes, é a realidade. Um governo que diz que vem para colocar o país nos eixos e que pela primeira vez consegue fazer com que nós tenhamos uma situação onde o Congresso consegue se reunir. Esquece de dizer que o Congresso não reuniu nos meses anteriores e no ano anterior, inclusive, teve dificuldades, e é por isso que não houve nenhuma medida aprovada. Mas mais do que isso, quando eu falo que é trágico porque no bojo de tudo isso, deputado Traiano, eu me pergunto, o que o senhor como presidente diria se nós aprovássemos aqui na Assembleia Legislativa um pacote de medidas e que depois fôssemos surpreendidos com algumas medidas que os próprios líderes dizem que não sabiam que seriam votadas. Quando um deputado que tem toda a experiência, deputado Romanelli, que o deputado Rubens Bueno tem, e vem publicamente este deputado dizer que não sabia que no processo estava sendo votado, estavam sendo criados 14 mil cargos. 14 mil cargos, para ser mais exatos, 14.419 cargos novos. Não só ele, como não sabia o líder do PSTB, o líder do DEM, o líder dos demais partidos, não sabiam que o seu presidente estava mandando uma mensagem e que nesta mensagem embutia 14.419 cargos. Isso é trágico. Mais trágico ainda é dizer que dentre as criações dos novos servidores estão mais 4 mil cargos apenas para técnicos administrativos de educação, 52 postos para o Instituto Brasileiro de Museus e 500 analistas para o Comando do Exército. Tratou-se, segundo os jornais, de um adicional do projeto de lei que concedeu também, e também os líderes não sabiam, aumento para os servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Também no pacote, dito pacote de austeridade, foi votado o pacote que tem o objetivo para angariar apoio político interno, segundo o próprio presidente, e que gera, até 2018, pelo menos 58 bilhões de despesas ao orçamento. Ora, se isso não é trágico para quem dizia que veio para fazer diferente, ainda que tudo isso seja dito, o governo cria um déficit de 170 bilhões e já na sequência, por austeridade, tem um aumento de 58 bilhões de reais nos salários, inclusive no teto do funcionamento público, o que irá gerar um efeito cascata para todos os poderes, inclusive para a Assembleia Legislativa. Embora não seja o teto, seja o piso 75%, mas que tem sido sempre utilizado como teto. Aí é óbvio que o senhor Temer admitiu que o reajuste concedido na madrugada de quinta-feira, o último dia 3, contou com um cálculo político na aprovação e defendeu que o reajuste é útil ao governo. O aumento para os demais poderes gera bilhões de despesas que irão necessariamente fazer com que nós tenhamos que abrir mão daquilo que nós temos como patrimônio. Não há mágica. Agora, não dá para achar que você vai simplesmente esconder o que está acontecendo, acusando a presidente Dilma de todas as mazelas e de todos os erros. Até porque, para quem dizia que defenderia com unhas e dentes a Lava Jato, hoje é, coincidentemente ou não, aquele que mais tem feito
movimento para que a Lava Jato não consiga andar.